Olá, pessoal. Vou esperar vocês entrarem. Oi, gente. Vocês conseguem me ouvir? Oi, Isabela, você me ouve? Ai, que bom, que bom. Nossa, muitas pessoas. Tati, Elô, Matheus, Daniel, bem-vindos. Ô Gui, você vai entrar pelo seu, é isso? Ah, Papo de Homem entrou. Eu vou deixar os comentários um pouquinho e daqui a pouco eu desativo os comentários e aí no final eu ativo de novo. Olá, Guilherme, Oi, tudo bem? tudo? Está Como no você tá, mesmo lugar Nath? que estava ontem? Exato. Esse aqui é o meu estúdio. Eu tô sempre Ah, aqui, em é um qualquer bom, live, em qualquer reunião, eu tô sempre aqui, nessa é um parede bom branca. para lives. Estamos com 50 pessoas. Oi, Gabi. Oi, Helena. Eu vou abrir a Daniel, janela aqui. que legal. Então, enquanto vocês vão entrando, enquanto o Gui volta para o estúdio, oi, Manu, Renata, que legal ver vocês aí. Isis. Bom, para começar, quero dizer que eu falo oi, Beca. Acho que também em nome da Isabela, porque a gente vai se revezar, porque não dá para fazer live com 3 pessoas. Que é uma grande alegria a gente começar essa semana das emoções hoje. A gente teve essa ideia e semana passada a gente correu para conseguir fazer isso. E assim, nossa, pessoas muito ilustres, né? Até maquiei, vocês estão vendo? Coloquei brinco, arrumei cabelo. Eu tomei banho, pra você ver Ah, como tô são as vendo, coisas, né? cabelo molhado. É muita alegria, assim, ter você aqui, Gui. Muito obrigada por ter Uhum. aceitado esse convite. A gente fez uma conversa um tempo atrás para o Papo de Sim, Homem. Foi tão legal, né? Eu recebi vários muito. telefonemas depois, assim. Que Então legal, hoje, não sabia. Que massa. depois eu te conto. É, então hoje a gente vai continuar um pouco aquela conversa. Sim. Mas antes eu quero muito agradecer, assim, a gente está com 62 pessoas online. Uau. Dizer que nós estamos muito felizes que o Gui topou, que a doutora Ana Cláudia topou. Vai ser uma alegria ouvir a Ana Cláudia falando sobre tristeza, né? Por mais que seja Uhum. falar sobre tristeza, acho que a gente precisa falar sobre isso. E o Amuri, né? Nossa, a gente brinca que a gente tem nem roupa para falar junto com o Amuri, porque ele é tão fino, né? Tão famoso, nosso amigo famoso. Então, obrigada por vocês terem topado. Acho que vão ser conversas muito legais. E Uhum. antes de começar, bem rapidinho, só dizer que no dia 8, terça-feira que vem, nós vamos lançar a quarta turma do curso das emoções online, que a Isabela e eu nós fazemos com muito amor e muito cuidado e muito carinho. A terceira turma foi super legal, foi já, né? A gente começou logo no comecinho da pandemia e a gente percebeu que
foi a turma que teve mais conexão entre as pessoas, que as pessoas se Uhum, interessaram mais pela prática, a gente praticou semanalmente, então foi muito legal contar com o apoio dessas pessoas uhum. e poder praticar junto e falar junto, né, nesse Sim. momento, assim, sobre o que a gente está sentindo. E aí, no final, eu Maravilhoso. vou contar um pouco mais, mas quem quiser saber mais, é só entrar no nosso site, o cursodasemoções.com.br/barra me avisa. E no final também vou te perguntar, Gui, das suas pesquisas. Eu sei que agora tem um portal PDH rolando, um grupo, depois eu vou querer saber mais Uhum, disso. sim. Mas, para E começar, dúvida, Nath? agora eu vou desativar Vai... os comentários. Ah, Ah, tá. Eu ia te perguntar se vai ter pode como dar de falar. presente a entrada na turma de vocês, porque eu queria presentear. Ai, super, que ótima ideia, muito bom. A gente vai pensar nisso, Gui. Mas a gente já faz, na verdade. As pessoas, às vezes, presenteiam, a gente manda um e-mail super bonitinho, falando que Hum, você ganhou o presente fulano de tal, com um recadinho. Já legal, aconteceu na última turma. A Ale, legal. que é uma pessoa super querida, foi presenteada e, e a gente adora fazer isso, assim. Eba. Então vamos lá começar a nossa Semana das Emoções. Gui, eu tenho uma pergunta para começar e depois a gente vai batendo bola, assim. Tá. Acho que é uma pergunta que diz muito sobre o nome dessa live, né? A gente ficou tentando pensar no nome. Primeiro a gente queria falar sobre raiva, porque a gente acha que os homens tendem a ser mais raivosos ou têm essa fama, né? Uhum, Mas aí a gente pensou nisso, né? Assim, onde é que estão os homens nessas conversas sobre as emoções? Onde é que estão os homens nessas rodas, né? A gente percebe, por exemplo, que no curso das emoções a gente percebe um número muito maior de participantes mulheres. No lugar também, eu acho que é assim, né? Vocês uhum. podem dizer É. mais. Eu tive, durante 7 anos, a experiência de trabalhar com mulheres pela Kind, e sempre foi no grupo de mulheres, sempre foi não sei se é uma reclamação a palavra, mas sempre foi um ponto, assim, que as mulheres trouxeram, o quanto Uhum. que não tinha muito a participação dos homens nesses espaços de olhar mais para o nosso mundo interno, assim, para o que a gente está sentindo, para o que está acontecendo com a gente, assim. E aí, então, eu te pergunto, com essa, né? Não sei se isso é uma impressão, se você também percebe isso, né? Os números mostram, Uhum. mas talvez não. Talvez os homens estejam falando disso em outro lugar. Acho que o Papo de Homem é um lugar que abre essas conversas. E aí, dito isso, eu queria te perguntar, assim, né? Cadê os homens, assim? Cadê as emoções masculinas? Como é que vocês falam sobre isso? Como é que tá esse mundo emocional masculino? Eu Sim. tenho bastante curiosidade para te ouvir, assim. Eu acho esse um excelente tema, Nath. Eu acho que isso devia ser, em si, poderia ser uma semana inteira, tipo um Globo Repórter. Onde estão as emoções masculinas? Esse é um tema que a gente tem olhado há bastante tempo. Eu acho que ele se conecta com várias coisas. Então, comentando o que você falou, da fama dos homens serem mais raivosos. Eu acho que tem um fundo de verdade bem concreto nessa fama. Porque, de uma certa maneira, boa parte dos homens é ensinado a suprimir as emoções, mas a raiva é mais validada, é tida como uma emoção mais masculina, que faz parte de uma série de códigos, assim, de como um homem pode se expressar no mundo. Então, isso acontece muito. Eu vejo tanto uma expressão grande de raiva, quanto uma coisa que é um silêncio tremendo, assim. E esse silêncio, muitas vezes, não é nem um silêncio consciente, é um silêncio emocional involuntário, às vezes. Tem uma condição chamada lexitimia, que é a dificuldade de colocar emoções ou sentimentos em palavras. Isso é tão comum entre os homens que existe um termo chamado alexitimia normativa masculina, que em resumo significa que Meu eles Deus. não falam. Eles não estão falando. Isso é muito interessante. A Associação Norte-Americana de Psicologia estima que 80% dos homens nos Estados Unidos lidam com isso em alguma medida. Então é quase como se fosse assim, eu eu tô tão acostumado a não olhar para as minhas emoções
que eu mal sei identificar o que eu estou sentindo e menos ainda sei traduzir de um jeito construtivo, específico, amoroso, aquilo que se passa aqui dentro. E eu noto que isso é uma fonte de angústia muito grande para vários homens e para muitas mulheres. Para vários homens, a gente inclusive quantificou isso, quando eu digo isso. A gente fez uma pesquisa com mais de 20 mil pessoas em 2016 e a gente viu que 5 em cada 10 homens afirmou que gostaria de se expressar de modo menos duro ou agressivo, mas não sabe como, Nath. Não sabe como, não sabe nem por onde começar. Então, qual que é esse começo? Quando eu fico pensando de por onde esses homens podem entrar nesses diálogos emocionais, eu acho que tem uma camada anterior a começar a falar sobre emoções, que é questionar o que eu acho que é ser um homem. Isso naturalmente vai passar por uma noção, por um atravessamento do machismo. Eu entendo o machismo como um sistema cultural que coloca o masculino como superior ao feminino. Dentro dessa visão de mundo, desse sistema cultural, tudo aquilo que é visto como feminino é visto como pior. E as mulheres estão a todo momento tratando das emoções, expressando a sensibilidade, se colocando dessa maneira no mundo. Então, para muitos homens, começa a surgir uma coisa desde pequeno, vindo de fora, vindo de dentro, observando a mídia, a comunicação, filmes, que é quem fala de emoções são as mulheres. Quem fala do que sente são as mulheres. Quem pede ajuda com frequência são as mulheres, não eu. Isso vai virando uma camada protetora assim tão fundo, uma armadura tão densa, que no meu entendimento, tratar das emoções masculinas passa por esse aspecto em alguma medida. Acho que a gente não precisa entrar em grandes debates de teoria de gênero necessariamente, mas de algum modo isso atravessa, assim. Então eu fico muito curioso para ver onde a nossa conversa vai chegar. São só algumas coisas que me vêm assim, escutando a sua fala inicial. Então, Gui, deixa eu ver se eu tô te acompanhando, assim. Não sei se faz sentido o meu raciocínio. Tá. Então, não quer dizer que, quando a gente pergunta cadê as emoções masculinas, não quer dizer que elas não estejam lá, né? Uhum. Porque, obviamente, o homem, nós todos nos emocionamos, né? É uma Uhum. condição humana. Claro. Então, o que eu estou ouvindo do que você está dizendo essas emoções elas existem, elas se manifestam, mas elas não são, não é falado sobre isso, né? Não Uhum. é como se tivesse uma coisa pré-estabelecida de que a gente não precisa, os homens não falam sobre isso. Uhum. E aí me vem uma palavra à mente, assim, que é supressão, porque eu fico pensando se os homens se emocionam, como é que eles estão lidando com isso, assim, ou não estão lidando com isso, assim. Então, queria que você comentasse um pouco sobre, e se isso apareceu nas pesquisas recentes que vocês fizeram, sobre essa supressão. Será que ela é maior, né, quando a gente está falando desse ambiente masculino, assim, para onde que está indo essa emoção? O que o homem está fazendo com essa emoção, assim? Uhum. E aí uma outra coisa que eu acho que pode ser útil, né, que para mim foi muito bom ouvir, assim, eu te ouvi no Festival PEF, acho que há uns 3 anos, e eu Eu lembro ouvi desse uma dia. fala que talvez tenha mudado um pouco a minha percepção, né, mais agressiva em relação aos homens, de uma visão mais crítica, mais agressiva, Uhum. porque para mim foi importante entender de onde vem essa não fala, sabe? Porque para a Uhum. mulher, o que eu percebo, né, o que eu percebi muito nos encontros da Kind e em conversas entre amigas, assim, é que para a mulher esse silêncio chega como uma agressão, sabe? Muitas vezes, assim. Claro, E eu aí noto isso. a gente vai querer apontar o dedo pro cara, porque a gente fala, putz, eu tô precisando de você aqui nessa conversa, sabe? Mas não é tão simples assim. Então eu Não. queria tocar nesses dois pontos, assim, nessa coisa da supressão, que eu acho que talvez não seja diferente do que a gente está falando, que Uhum. se existe uma emoção, para onde que está indo isso, né?
E talvez você trazer um pouquinho aquela fala, porque eu acho que pode nos ajudar, a nós mulheres, assim, a também entender um pouco o lado desse homem. Por que que ele não Uhum, fala, né? Então, uhum. acho que Claro. eu te ouvir um Sobre pouco. isso da supressão emocional, me vem algumas coisas. Primeiro, uma metáfora. Sabe a escala de cores Pantone? Uhum, Que você pega assim, aí tem dezenas de cores? E tem também sistemas de cores com três ou quatro, né? É uhum, um pouco como se fosse isso, como se muitos homens estivessem operando com três ou quatro cores e as mulheres com uma escala Pantone com dezenas. uhum, Literalmente uma falta de repertório, como se a escala que está na mão dele fosse aquela ali. Então, o que você está sentindo? Ele fala, verde. Não, não, é um lilás, é um salmão. Não, 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 eu acho que é o azul. É como se ele de fato não conseguisse ver isso. E eu não estou querendo aqui tirar uma responsabilidade dos homens em uma série de situações e violências que são cometidas muitas vezes com a justificativa que não sabia o que estava fazendo, foi mais forte que eu, etc, etc. Não dá para ser ingênuo, né? A gente vive num contexto com muita violência física, moral, psicológica sendo cometida com as mulheres. Mas essa realidade de um pantone emocional reduzido eu noto muito claramente. Acho que esse é um ponto. Um exemplo real que me vem é o seguinte: eu estava numa roda de homens recentemente e nesse mesmo grupo, no qual a gente estava discutindo a caixa dos homens, que eu acho que vale a pena a gente aprofundar aqui, tinham dois homens que estão passando por um divórcio durante a pandemia. Um desses homens participa de um grupo de homens há mais de 10 anos. E um outro estava pela primeira vez num grupo, que era aquele ali, virtual. O que participa há mais de 10 anos, assim que ele entrou no divórcio, ele começou a compartilhar no grupo. Falou, pessoal, eu estou passando por um divórcio, eu estou absolutamente devastado, eu não sabia que isso ia acontecer, não sei o que fazer, não sei para onde ir, preciso sair de casa, estou confuso. Teve gente para ajudar na mudança, gente para conversar com ele, gente para escutar, sem dizer vamos encher a cara. Com o outro, os amigos começaram a dizer coisas como vai passar, que foda, que merda, caralho, aí, vamos beber, vamos chapar um pouco. Então, os recursos emocionais muito reduzidos. Esse homem claramente se expressando hoje com muito mais dor, confusão, dificuldade de falar o que sente. Voltou a morar com a mãe. Não que seja um problema voltar a morar com a mãe ou o pai quando a gente precisa, mas está ali meio que não sabendo o que fazer, nem para onde ir, nem tendo muita ideia, meio ressentido e com raiva da companheira. Então as emoções estão lá: tristeza, confusão, raiva, ressentimento. As emoções estão lá. Só que é como se as ferramentas dele fossem muito piores, né? Como se a lente emocional dele tivesse toda suja. Como se ele não tivesse uma bússola. Como se a bússola emocional dele, eu adoro metáforas literais, né? A bússola emocional dele está toda desregulada. Então, ele está meio que assim, o que que eu faço? E muitas vezes essas platitudes que a gente escuta entre amigos que não têm nenhuma familiarização emocional, elas vão nos jogar em espaços piores. Tem dois livros que examinam isso de maneira bem interessante. Um se chama Sob a Sombra de Saturno, A Cura e a Ferida dos Homens, que trata um pouco da construção psíquico-usual da masculinidade. Uma construção psíquica possível, né? Fascinante. E desse mesmo autor, que é o James Hollis, tem a Passagem do Meio, que trata dos desafios inerentes à meia-idade dos homens. Então, isso se conecta com o exemplo que eu dei, porque um grupo especialmente vulnerável são homens recém-divorciados de meia-idade. Porque muitas vezes é um cara que está numa boa condição financeira, ou então está quebrado no meio do processo de separação, colocou toda a energia dele no núcleo duro familiar, às vezes a companheira e filhos, foi se desgarrando dos amigos, então ele está sozinho, com dinheiro e sem maturidade emocional. Porque ele nunca desenvolveu isso. Então aí tem cenários desastrosos, né? Depressão, ansiedade, torra todo o dinheiro com carro, idiotice, prostituição, drogas. Super vulnerável, parece um adulto sob controle, vai dizer que está mais ou menos bem, mas por dentro ele está expressando, na minha visão, de uma maneira trágica, anos de educação de supressão emocional, anos de educação de não falar e não assumir as próprias emoções.
Então eu vejo tudo isso assim quando você me traz o ponto da supressão. E quando a gente olhou estatisticamente para gerações mais jovens, a gente vê isso um pouquinho melhor, um pouco mais de abertura, mas não tanta. Ufa, aham. Então tem uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que está melhorando, a má notícia é que nem tanto assim, é que tá bem lento. Tá bem lento ainda essa mudança. Ô Gui, antes da gente passar para uma segunda pergunta, já que a gente está falando de um cenário, né, de um, né, você deu um diagnóstico tão, talvez, difícil assim, vamos falar de uma coisa boa, né? Vamos falar de O que coisa boa. poder- o que que poderia ser um primeiro passo, assim, sabe, para eu acho que duas coisas. Primeiro, o que que poderia ser um primeiro passo para esse homem que se reconhece aí, né? Se reconhece como um homem que não consegue se expressar muito, mas gostaria de. E o que que seria também uma coisa que poderia ajudar uma mulher que está se relacionando com esse homem, ou um homem que está se relacionando com esse homem, e que não consegue acessar tanto Uhum. duas dicas, assim. Tá, eu vou dar dica de entretenimento, dica intelectual e dica corporal, porque aí cada Aham. pessoa vai aonde quiser, né? A de entretenimento é o documentário que a gente fez, O Silêncio dos Homens, está no YouTube e ele foi feito para perguntas como a sua, Nath. Ele é resultado assim de 13 anos batendo cabeça nesse campo, nesse universo, pesquisando e a gente colocou o nosso melhor nessa narrativa que tem 1 hora, tá no YouTube, O Silêncio dos Homens e aprofunda nisso. Então, eu acho que é uma excelente porta de entrada para homens e para mulheres. Então, numa linguagem fácil, descomplicada, didática. Acabou de chegar em 1 milhão de espectadores. Então, essa Eu é a dica de assisti entretenimento. várias vezes, é maravilhoso mesmo. Reforço a dica. Obrigado. Uma dica um pouco mais intelectual pode ser mergulhar em algum desses livros que tratem da construção psíquica dos homens, como Sob a Sombra de Saturno. Esse daqui é um muito interessante, só tem em inglês, Men's Work, da década de 80, do Paul Kivel, que é um educador que começou, vou deixar aqui para quem quiser tirar print, tirem print, é o educador que começou a desenvolver e pesquisar o conceito da caixa dos homens, que trata desse grande fechamento emocional, de um grande sufocamento na maneira como a gente se coloca no mundo, um jeito autodestrutivo internamente, destrutivo externamente. Então é um mergulho assim muito interessante. Recentemente eu presenteei uma amiga que me disse que estava sentindo uma espécie de ressentimento e raiva dos homens já há bastante tempo, assim. Que é uma coisa que eu tenho escutado muito de várias mulheres próximas ou distantes, é um pouco assim uma dificuldade de olhar com empatia para os homens. E aí eu dei de presente o Sob a Sombra de Saturno, e depois a gente teve uma conversa tão interessante, ela me dizendo assim, nossa, eu não imaginava, eu não tinha ideia do que se passava. Muita coisa ficou mais clara. Não é uma sensação assim, ai, coitadinho deles. Ah, isso aqui está vindo de algum lugar, né? Então esse é um Uhum. ponto. Tem outros livros interessantes, além desses dois. Enfim, no Papo de Homem tem inúmeras dicas de leitura. E acho que uma dica corporal, eu lembro do Capitão Duarte, que começou a bombar ontem, né? O policial dançando. Eu amei aquele vídeo. E Uhum. eu acho que tem uma coisa para a gente explorar no corpo, com alegria, que pode ser dançar, fazer aula de dança, dançar em casa, se permitir ocupar posições com o corpo que, isso aqui não é um jeito de homem ficar. Então fica, Ah, então fica. E vê se você acha que você perdeu a carteirinha de homem porque você sentou de um jeito. Ninguém vai bater na sua casa e tirar sua carteirinha de homem porque você sentou com a perna de um jeito, porque você está dançando. Então eu acho que o caminho do corpo também é muito maravilhoso, assim, sabe? De viver isso, a dança, o ritmo, o JIT, né? Ele trabalha isso tão maravilhosamente com a Taketina. Eu já fui várias vezes e cada vez para mim é um mundo de descobertas. Então eu acho que é uma grande porta de entrada também, para não ficar só em portas de teoria, entretenimento, leitura. A gente permitir explorar pelo corpo e estraçalhar noções e teorias que a gente tem sobre o que é ser homem. Isso não envolve só dança, envolve
práticas esportivas, envolve a sexualidade, a sensualidade. Muitos homens não se permitem, não se reconhecem como um ser que pode ser sensual, que pode viver a sexualidade de uma outra maneira, sabe? Que pode pedir carinhos e fazer coisas, e sabe? Não vivem isso assim. Então o quê? Na caixinha dos homens. Então o cara quer saber como fazer isso direito? Entra aí no Instagram o perfil Prazer Ele, que é um grande mergulho nisso, tem sugestões de livros, cursos, práticas, enfim. Acho que são alguns caminhos assim. Legal, adorei, adorei as dicas. Então, Gui, vamos para uma última pergunta, porque a gente não quer fazer lives muito longas. Eu comentei com você, né, sobre uma pesquisa que a Isabela sempre apresenta nos Sim. nossos cursos. É uma pesquisa que a gente conheceu na formação do CB, que é uma pesquisa que ela traz um número um pouco assustador para a gente. Eu queria ouvir um pouco qual é a sua percepção sobre esse número. Então, a pesquisa, na verdade, ela tem 11 estudos. A gente vai falar aqui de um dos estudos. É uma pesquisa que acontece numa sala de espera. As pessoas estão ali achando que vão começar uma pesquisa. Então, elas estão ali achando que estão esperando para entrar para fazer uma pesquisa. Só que a sala de espera já é a pesquisa. E aí elas são colocadas na sala de espera sem nenhuma coisa que possa distrair essas pessoas. Então, o celular, qualquer coisa para escrever ou ler, bolsa, tudo elas entram na sala de espera só com elas, assim, com a própria mente, assim. E aí elas passam ali de 6 a 15 minutos. Em uma das fases da pesquisa, elas só ficam ali e a resposta delas é que a grande maioria das pessoas achou desagradável ficar ali sem fazer nada e só pensando, enfim, só consigo mesmos. E aí, numa outra fase, os pesquisadores pensaram, e se a gente colocar algum estímulo desagradável para essas pessoas? O que pode acontecer? Será o que vai acontecer? E aí, esse estímulo desagradável é um choque. A pessoa poderia só esperar e ficar quietinha, ficar ali pensando na vida, ou meditando, ou fazendo qualquer coisa, ou ela poderia levar um choque. Aí o que acontece é que 25% das mulheres decidiram levar o choque do que só esperar. O que já é um número que eu acho bem alarmante, assim. E 67% dos homens decidiram levar o choque. E aí eu queria que você comentasse isso, assim. Por que você acha que esse número é tão discrepante? Se esse número te assusta ou não? Se você espera esse número? E se você tem alguma opinião, assim, por que 67% dos homens preferem levar um choque do que só esperar para entrar num compromisso, assim? Essa pesquisa é muito interessante, né? Ela, para mim, aponta essa total incapacidade de ficar quieto, de ficar internamente quieto, né? Muito interessante, assim. Eu não fico assustado. Eu acho que isso tem a ver também com a socialização dos homens, uma coisa assim de... Bom, quero ver se eu aguento esse choquinho aí. Esse choquinho aí não deve ser de nada. Eu imagino que os cientistas devem ter dito que é uma coisa que dá choque, mas que não ia matar ninguém. Porque se eles dissessem, olha, você pode morrer, acho que ninguém teria apertado. Então, dito isso, até 1 em cada 4 mulheres foi ali se testar, mais cuidadosas. E eu acho que para os homens tem, talvez conte dessa agitação interna maior, de uma dificuldade de ficar com as próprias emoções. Eu acho que é uma hipótese que pode ser olhada, investigada. Eu acho que isso conta também dessa socialização de que homem mesmo vai buscar o risco. Eu acho que tem um aspecto de socialização e tem algum aspecto aí no meio que pode ser de uma tendência mesmo. Então, eu acho que tem a cultura e tem certas propensões mesmo. Então, eu tenho lido também sobre a educação de meninos e meninas e como lidar com certas propensões e tendências.
Então, eu acho que tem algo a investigar aí. E eu acho que talvez eu fosse uma das pessoas que ia tomar esse choque. Porque eu ia ficar curioso. Talvez eu quisesse ficar Ah, quietinho, meditando, mas talvez eu ficasse aham, curioso. Deixa eu ver esse choque aí. E meio de querer ah, me enfiar. Ah, deixa eu ver esse negócio. Deixa eu ver qual é que é desse choque. Tô aqui, então me vem tudo isso. E eu acho que é um excelente gancho assim de conversa. E para mim aponta muito essa dificuldade em ficar quieto, em uhum, parar. E que no caso dos homens eu não sei se é mais aguda dificuldade em parar, mas a não familiarização com as emoções, eu penso que certamente acontece. Então, uhum. vejo desse modo. Eu achei muito engraçado quando você me contou. Eu tinha visto em algum lugar já e você me contou, eu lembrei. Eu acho fascinante assim esse estudo. É. Tem uma coisa que eu acho que a gente estava até comentando ontem, né, na nossa conversa, que assim, a gente estava conversando de outra coisa e você falou, essa coisa de ser meio macho, assim, né? Então, Uhum. também eu acho que isso é muito, eu dou conta, né? Eu dou conta desse estímulo, Uhum. assim, que ele não seja tão positivo, né? E aí quando você diz que tipo essa eu não dou muito conta de ficar como eu não estou muito acostumado a olhar para as minhas emoções, putz, ficar parado deve ser mais difícil ainda, né? Porque eu vou ter que olhar, não vai ter jeito. Eu vou ter que olhar. Tipo, se eu ficar aqui pensando, eu vou ter que lidar com alguma emoção, né? Então, Sim. aquela coisa que está ali suprimida embaixo do tapete tem que vir à tona, né? Eu acho que sim. Eu fico pensando também no cenário de um experimento científico. Às vezes as pessoas já estão lá, estarem ali sujeitas a algo que vai começar e que você não sabe o que é. Aquilo ali pode ser um disparador de ansiedade, né? Então, essa Uhum. pessoa está ali numa sala parado, vai começar um experimento que eu não sei o que é. Caramba, será que eu devia estar aqui? O que que eu vim fazer aqui? Eu não devia. Eu devia fazer, sabe o que? Eu devia estudar e ter um emprego melhor. Eu não devia estar aqui me sujeitando a isso. Ou então, que legal. O que será que vão fazer comigo? Será que já começou? Eu vou começar a investigar essa sala. Então, eu fico imaginando a quantidade de paisagens emocionais que pode ter se apresentado dentro da sala de espera. É. Gui, a gente tem algumas perguntas aqui, eu vou abrir para os comentários também, mas Eba, amo vou comentários. Eu vou abrir uma pergunta bem rapidinha aqui, que Tá. é, Gui, tem dica de filme ou série sobre esse assunto também? Tem uma outra pessoa que perguntou se a live vai ficar salva sim. Então, se você tem mais Uhum. alguma dica de série, alguma coisa para olhar para Nossa, emoções. tem. Eu não diria exatamente para emoções, mas tem uma série que tá, acho que no Netflix chama Brooklyn 99, Brooklyn 99, que é um pouco uma comédia com um tom policial, mas é bem comédia mesmo. E, e, e os homens ali, eles vivem a masculinidade, a sensibilidade de um jeito bem diferente. A gente já fez artigos sobre isso no Papo de Homem. Então eu acho que vale a pena olhar sim. É interessante. No Netflix tem também um outro documentário chamado A Máscara na Qual Você Vive, The Mask You Live In, que é sobre como Ah, os meninos e jovens estão sendo criados. Assim, é ouro, ouro. Acabou de sair na Apple TV um documentário chamado Dads, que é sobre a paternidade, né? Pais. E é interessante, porque a paternidade vai nos confrontar com uma série de questões emocionais. Então, ver isso sendo investigado com o olhar da paternidade, eu também acho que pode ser interessante. Então, são algumas coisas que me vêm, mas tem, nossa, inúmeras outras. Tem algumas listas no Papo de Homem sobre isso, de legal. filmes e séries para a gente mergulhar nesse tema. Gui, muito obrigada. Tem comentários aqui, tipo, amando você. Hum, Para a gente terminar, eu queria que você falasse sobre esse portal do Papo de Homens, para homens que querem olhar para as emoções, assim, se você quiser contar desse portal, acho claro, legal.
convido todo mundo que tiver interesse a entrar no PDH, se tornar membro, porque dentro do programa de membros do PDH a gente tem explorado com regularidade investigações. No primeiro mês a gente fez uma investigação sobre o mundo emocional com esse livro aqui, Resgate Emocional, que é ouro, que é fantástico. No segundo mês a gente mergulhou muito no universo das paternidades, com o nosso festival de paternidade. E a gente vai ter todo um percurso regular disso dentro disso que a gente tem chamado de Jornada PDH. Então, está aberto o convite. Entrem lá no portal papodiamem.com.br. Tem os caminhos sobre como se tornar um membro. No nosso Instagram também, o link da bio explica como fazer isso. Esses convites são permanentes. A gente já tem mais de 240 membros. É aberto para mulheres. Então, nas rodas tem tido mulheres participando, Nath. Isso é muito legal. E Legal. no começo foi interessante que vieram alguns relatos, assim, de homens dizendo que se sentiram meio traídos por mim. Como assim tem mulheres aqui? De mulheres se sentiram um pouco intimidadas. O que eu estou fazendo no meio desse bando de homem? Mas Aham. parte do que eu coloquei é a gente tem apostado em investigar como homens e mulheres podem estar em conjunto e tratar de temas sensíveis, tratar das suas dores, dificuldades, travas. Será que a gente não dá conta? Será que a gente vai ficar para sempre tendo só grupos de homens e de mulheres? Eu vejo um tremendo valor em ter um grupo que possa ser só de homens e de mulheres para ciclos, para processos, quando a gente cruza isso com a raça, orientação sexual, ter grupos específicos, né? Nos quais a gente possa se recolher, investigar o que se passa, um pouco mapear nossas estruturas, desenvolver uma força interna. Mas, eventualmente, eu acredito que a gente deve, pode ou precisa se encontrar. Então, a gente tem investigado isso muito, está sendo muito legal a experiência de ter esse espaço que é focado na transformação das masculinidades, porém não exclusivo para homens. Uhum. Afinal de contas, gênero relacional, a construção de masculinidade surge a partir do olhar dos homens e mulheres. Não é uma coisa que tem um comitê de homens que baixa umas regras, ó, é isso daqui, e as mulheres não opinam. E assim como o feminino, né? A gente está construindo aquilo Claro. ali em conjunto, aquilo ali tá surgindo desse modo. Então, está sendo fantástico. E eu acho que uma coisa que eu queria compartilhar, que eu acho que pode ser interessante, é a gente fez um raio-x emocional dos homens ano passado, em junho, e a gente atualizou isso agora em junho de novo, na pandemia. Primeiro insight. Ano passado, 6 em cada 10 homens afirmavam lidar com distúrbio emocional. Então, isso dialoga com o título da live, né? As emoções estão Uhum. lá. 6 em cada 10 minimamente sabem que alguma coisa não está bem. Uhum. Esse número aumentou para 8 em cada 10 agora em junho. O número de 8 em 10 a gente ainda não fez o corte por gênero. Então, Uau. 8 em cada 10 pessoas, numa amostra de 4.000 pessoas que nos responderam, afirmaram hoje lidar com distúrbio emocional. Talvez a própria pesquisa tenha ajudado os homens a identificar essa relação emocional, porque a gente tem uma lista. Então, a gente não pergunta, você está bem emocionalmente? Parte das perguntas é, você está se sentindo com transtorno de ansiedade, depressão, disfunção sexual, pânico, vício em jogos eletrônicos, vício em álcool, vício em pornografia? Então, meio que a gente vai especificando. E aí, às vezes, o cara queria entrar e dizer, não, acho que eu tô ok. Ele fala, eu tô com isso aí, eu tô com isso aí, eu tô com isso aí. Uhum. Então, isso é um ponto. Outro, insônia aumentou para 35% ano passado, no nosso estudo deu 28%, aumentou para 35%. Ansiedade, eu acho que deu 63% ou 73%. E eu acho que isso é importante de ser dito, porque quando a gente está pensando nessa socialização dos homens, a gente fala muitas vezes em pilares, como ser provedor, protetor, reprodutor e autossuficiente. E esse quarto pilar, do autossuficiente, ele pode ser uma camisa de força, porque ele está apontando para eu tenho que resolver tudo sozinho, sozinho, não posso pedir ajuda. O que vão falar de mim? Eu vou passar vergonha, vão rir de mim, ou ninguém vai saber me ajudar. E Então, como se isso fosse possível, né, Gui? É muito. Ninguém faz nada sozinho, né? Então é até cruel essa é, percepção, porque vai ser frustrante, muito é, frustrante, né? é. E essa é a socialização de boa parte dos homens, é como eu fui
criado dentro dessa camisa de força, assim, que é não peça ajuda. Então, essa broderagem masculina é um pouco um mito, assim, na minha visão, porque é uma broderagem de esportes, de trabalho, de sacanagem, mas não do nosso fórum íntimo, da nossa vida íntima, das dificuldades emocionais, assim. Então, é uma broderagem capenga, e eu acho que é importante traçar um pouco esse panorama para que outros homens possam minimamente se reconhecer ou reconhecer pessoas que eles amam, que estão vivendo isso, para que a gente se engaje. Então, na minha visão, essa daqui não é uma live teórica, não é entretenimento, não é, assisti, legal, like. O que eu vou fazer com isso? Eu vou compartilhar esse link com alguém, com algum grupo, eu vou questionar alguma coisa na minha vida, eu vou ter alguma ação diferente amanhã, o que eu vou fazer na prática? Eu acho que esse é muito do chamado que eu quero fazer. Não só achar legal e colocar coraçõezinhos aqui. O que eu vou fazer hoje, amanhã? Como eu vou me relacionar melhor com isso? Isso diz respeito não só a gente criar um mundo mais favorável para todo mundo, né? Afinal de contas, os homens estão no poder da política e da economia. E se a gente tem um bando de gente desvairada emocionalmente comandando a política e a economia, o que a gente tem? O mundo atual, né? A gente tem o que a gente está vendo. A gente tem isso aí que está rolando agora. Então, quebrar essa noção de viver em silos, autossuficiente, eu vou resolver a minha coisinha aqui, porque eu sou um homem muito foda e eu vou ganhar sozinho. Não. Não, não, não. Não. Vamos relaxar, vamos descobrir outras maneiras de existir no mundo, assim. Esse é um convite que eu deixo. Ah, maravilha, Gui, que belo convite. Eu sempre aprendo muito te ouvindo, assim. Muito obrigada. Eu acho que também é o que você falou, né? É um papel de todo mundo. Então, eu acho maravilhoso isso que o PDH está fazendo agora, de juntar mulheres nessa conversa também. Então, só agradeço as dicas. Eu não conhecia esse DED, eu vou procurar, fiquei curiosa. O DEDS, né? E reforço o convite para pro programa de membros do Papo de Homem. E também deixo Obrigado. que a gente vai fazer aqui todos os dias, que é o nosso curso online, vai ser aberto na semana que vem. A gente tá crescendo, né, Isabela, o número de homens que têm participado. No último a gente fez uma live com você e vieram várias pessoas do Papo de Homem. Então Que acho que legal. o convite que a gente faz também, né, assim, a gente precisa de homens nessa conversa. É diferente, o tom é diferente. A Sim. gente ouvir isso também, né? Então, se vocês tiverem interesse, é só deixar o contato nesse endereço que a Isabela colocou aqui agora, o cursodasemoções.com.br/me avisa, que a gente avisa vocês na terça-feira da semana que vem, dia 8. Quero reforçar isso, posso? Porque eu Pode. sei que tem pessoas de grupos de homens aqui, ó. Eu vi o Felipe Requião, oi Felipe. Eu vi o pessoal, o Homem Florista, o Rafa, o pessoal do grupo de Jundiaí. Eu vi vários comentários aqui, então eu sei que tem pessoas desses grupos. Divulgar esse curso que a Nath e a Isa vão conduzir, participar, então nos ajudar a fazer com que isso chegue em mais grupos de homens. A gente tem mapeado e tem dezenas e dezenas de grupos surgindo, Nath. Então a gente pode fazer com que essa pauta se torne um tema de debate em vários estados e cidades simultaneamente. E eu acho que quem está assistindo aqui pode nos ajudar a disparar isso, compartilhar com amigos, especialmente quem está em grupos. Verdade. Obrigada, Gui. Amanhã vai ter uma live comigo e com a Isabela. A gente vai falar sobre expressão e supressão, comentando um livro maravilhoso, super feminino. Então, depois da conversa do Gui, vem um livro com emoções muito femininas, que é um livro da Helena Ferrante, chamado Dia de Abandono. A gente, na verdade, não precisa ter lido o livro, nada disso. A gente vai comentar alguns trechos do livro, mas a gente vai falar sobre um pouco sobre o que a gente falou hoje, supressão. Uhum. E o outro extremo, que é a expressão. Então, estão todos convidados. No sábado tem a doutora Ana Cláudia, no domingo a Isabela e eu de novo, falando sobre inveja, e na segunda o Eduardo Amuri, para a gente falar sobre emoção e dinheiro. Como é que vai ser essa conversa? Estou super curiosa.
Gui, um beijo enorme para você. Eu Um adorei beijo, essa Nath. conversa, aprendi muito e eu sempre aprendo muito com você. É muito bonito ver a sua entrega e o seu caminho, assim, muito bonito. E obrigada a todo mundo que participou, assim, tô vendo que as pessoas estão aqui até o final. Então, obrigada, Sim, pessoal. Na hora do almoço, putz, sacanagem, né, Gui? Na hora do almoço. um beijo, Isa, Rafa, Um beijo Felipe, grande todo mundo para que deu todos. um oi aqui. Adorei. Gui, beijo. Beijo. Tchau, tchau, Até Nath. aqui. Tchau.